Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse conjunto fitness. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar o suplex lá da Entre Malhas. Lá na loja eles têm diversas cores, né, desse tecido, que dá para você usar a criatividade aí na composição que vocês querem fazer. Eu vou fazer ele preto com os detalhezinhos em viés branco. A gente usou o suplex tanto para fazer o nosso conjunto de top e a leg, quanto esses viezinhos também foi feito no próprio suplex. Então, eles têm também diversas gramaturas, um suplex mais grosso, mais encorpadinho, né, para quem que não quer que marque tanto, quanto suplex mais fininho. Vocês podem também utilizar o amine, que é aquele tecido de biquíni, que ele vai ficar mais fininho. Pode utilizar também a lycra cirré, que é aquela lycra mais brilhosa, que também tem elasticidade e que vai dar um efeito diferente, um efeito com brilho também no nosso modelo. Então, é tudo conforme o modelo que vocês querem, né, para criando esses detalhezinhos. Aqui, gurias, a gente vai fazer a leg com um viezinho na borda, no cos, com um detalhezinho de viés na lateral e na barra também. E o top com essas bordinhas de viés também branquinho. Esse top ele vai ser duplo também, até para ele não marcar tanto no seio. E é mais esses detalhezinhos a gente vai fazendo conforme o mesmo modelo que vocês querem, né? Então, esse é um modelo que ele é um modelo mais básico, tá? De conjunto fitness. E a gente vai utilizar um acabamento fácil de vocês fazerem e bonito também. Então, como eu sempre falo para minhas alunas, uma peça a gente pode fazer elas o acabamento de várias formas, né? Então a gente tem que estudar lá como é que é aquela peça, qual que vai ser a maneira mais fácil para quem está iniciando, mas que fique um modelo bonito também apresentável para vocês. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, gurias, a gente vai começar pegando um molde de leg e a gente vai encurtar ele, porque a gente quer ela mais curtinha, né? Tipo uma capri. Então, a gente vai diminuir uns 25 centímetros ali do comprimento original da leg. E o nosso cos, a gente já tem tudo prontinho, né? Essa leg é inteira, frente e costas, mas o nosso modelo, como tem detalhe do viés ali, a gente vai fazer um recorte também. Então, a primeira coisa, eu vou botar o tecido orelha com a outra orelha do outro lado, ele sempre direito com direito, pra gente riscar ele no avesso também, que fica mais fácil. Esse tecido lá da Entre Malhas, né, gurias, é um suplex. Esse é um suplex médio, tá? Que ele não tem tanta, ele não é tão grosso, né? Mas também não tão fininho para não marcar tanto, tá? Ele é um pouquinho encorpadinho. A gente vai começar dobrando o nosso molde ali no meio, porque a gente vai criar uma costura na lateral. Leg normalmente ela é inteira, né? Não tem aquele recorte na lateral. A gente vai fazer para aplicar aquele viés. Poderia deixar ela inteira também e aplicar o viés por cima. Mas é uma maneira mais fácil que eu acho de início, assim, para quem tá iniciando, fazer esse viés, tá? Eu vou começar a riscar toda a volta dele ali. Vou escolher um, ou frente ou costas, tá? Eu comecei riscando ali as minhas costas. E agora eu vou deixar separado ali uns 2 centímetros para mim recortar ele ali. E vou riscar toda a minha frente, agora ali toda a volta dele. Esse riscador também tudo tem, eu tenho o link aqui embaixo também para quem quiser adquirir, tá, gurias? Esse riscador ele é com pozinho de giz, mas vocês podem botar talco dentro também. Então eu risquei exatamente o tamanho do meu molde ali, né? Só aquele molde eu tinha encurtado ele, uns 25 centímetros lá embaixo. Porém, esse modelo de leg aqui que eu tenho, ele é aquele cos mais baixo e ela é um cos mais alto. Então, eu vou aumentar uns 3 centímetros ali na altura. Porque eu não quero aumentar no cos, porque eu não quero o cos tão largo, né? Eu quero a minha calça seja mais alta mesmo. E o meu cos, normalmente ele é inteiro, que eu só dobro ele ali. Mas como ele tem aquele viésinho em cima, eu vou dobrar ele, ó. Pra aproveitar melhor o meu tecido, eu dobrei ele ali e deixei a parte de baixo maior ali. Vocês viram que encaixa, se eu deixasse ele inteiro até não encaixaria, né? Ali naquele lado do tecido. Naquele lado onde tá o cos, ele tá na dobra, porque ali saiu o cos inteiro, toda a volta, né? Mas a gente tirou 2, porque vai ser o interno e o externo do cos também, tá? Ali conferindo até onde que vai ficar a minha leg, né? Bom, a gente medir ali pelo nosso entrepernas e a gente vai cortar todo o risco de fora ali. Lembrando que a gente tá cortando 2 tecidos ali. Ali eu tô cortando todas as minhas costas
né, os dois tecidos. O que tem que cuidar para encaixar é lateral e o entrepernas, né? E agora eu tô cortando também a minha frente, vou em cima da linha ali também, toda a volta dele, como se esse molde já tivesse com costura também, todo com margem de costura, né? E assim a gente consegue ver que eles vão se encaixar, laterais e o entrepernas. Vão cortar o cos também, dois, né? Porque é o interno e o externo daquele cos ali. A gente tá cortando na volta. Já tá também com margem de costura. E o cos, ele vai ficar um pouquinho mais alto porque a gente vai botar aquele viés na parte de cima também, tá? Então, isso que sobrou ali do nosso tecido. E a gente, com aquele branco, a gente pegou 1,50 desse suplex e uns 30 centímetros de suplex branco, tá? Então, eu tenho que cuidar quanto que eu vou precisar dessa tira. Eu vejo que eu consigo tirar pro cos e para uma perna só, naquela parte ali. E depois, eu vou tirar mais uma tira que vai dar toda a lateral do corpo e para outra perna também, que eu vou ter uma bordinha lá embaixo também, aquele viazinho. Eu gosto de emparelhar ele na mesa, tá, gurias? Eu deixo bem coladinho ele ali na mesa e vou emparelhando pela própria mesa mesmo para ele ficar retinho, mas é tudo a hábito de vocês, né? Quem quiser pode riscar ali com o esquadro, né? Deixar uma linha reta para daí vocês riscarem, tá? Eu emparelhei apoiando a tesoura ali na mesa, emparelhei ele e agora eu tô fazendo aquela minha faixinha, toda ela. Eu vou fazer uma faixinha bem larguinha, tá, gurias? De média uns 5 centímetros ali, porque eu quero que fique aqueles viés bem aparente mesmo, tá? Que ele fique bem larguinho ali. Mas pode ser mais fininho também, até no top. Daí a gente fez mais fininho, fez de 4 centímetros essa tira, mas poderia fazer até de 3 centímetros. Mais dica para quem tá iniciando, quando fica muito fininho, fica mais difícil de vocês costurarem. Então ele tem que ficar parelho para não comer nada, né? A gente fala ali. Então eu cortei 2 tiras desse branco por toda a largura do tecido, né? E assim eu vou cortar uma só do meu cos, porque ele vai fazer toda a volta ali, já tá calculado. Eu corto exatamente o mesmo tamanho, tá, gurias? Porque depois ele vai dobrar, ó, vai ficar embutidinho ali dentro do cos. Aquele meu cos, é sempre bom a gente dividir ele em 4 partes. Ali eu dobrei ele no meio, dividi em 2, vou dobrar novamente e dar o piquezinho também no meio para dividir em 4 partes. Tanto o cos quanto aquele viés que a gente vai colocar, que é para eles se encaixarem depois, tá? Tudo que vai se encaixar depois a gente dá os piquezinhos para não retorcer, né? Não ficar um lado mais puxado do que o outro. E esses piquezinhos são pequenininhos, a gente fala, não pode ser muito generosa, né? Tem que ser os piquezinhos pequenininhos. E aquele cos, quando a gente colocar, ele vai ficar embutido, aquele viés ali, quando se desvirar, ele fica ali para fora, tá? Que daí assim a gente consegue fechar toda a lateral depois também dele, saindo só aquele viésinho. Então a gente vai fazer 2 círculos quando a gente costurar, né? E botar ele no meio. Vocês vão ver nessa parte na máquina também, tá? E agora para a parte da lateral do corpo também vou eu cortar exatamente o tamanho da lateral da minha perna ali. Vou marcar o meio dele para também não repuxar, porque é uma tira comprida, é um tecido que estica, né? Então eu marco bem o meio tanto da minha calça quanto desse meu viés ali, dos dois, já tá os dois juntos ali. Tanto na frente da minha calça quanto nas costas da calça, também eu vou fazer esse piquezinho, sempre pequenininho nele, né? E a gente vai colocar ele ali e ele vai tombar por cima pra gente pespontar depois, tá? Também. Agora na parte de baixo também vou cortar exatamente o mesmo tamanho, tá? Só lembrando de ser o dobro ele ali, eu fiz ele dobrado, porque ele vai fazer toda a volta, né? Da minha perna, a circunferência da perna. Vou fazer das 2 pernas ali também. Vou cortar eles porque depois eu vou emendar todos eles, deixar eles tudo prontinho para depois emendar na nossa peça. Agora, para a gente fazer o nosso top, o top sim, a gente vai fazer a modelagem, a nossa receita de bolo, né, que a gente fala, aquela modelagem básica que tem lá dentro da nossa comunidade, no Costurando Fácil. Tem todo o passo a passo lá dessa receita de bolo, né, que a gente faz, que é pra gente começar a criar o nosso corpo ali no papel, tá, gurias? O que a gente tá fazendo agora? Criando a medida de um corpo ali, no tamanho 38, a gente sempre faz no tamanho 38, tá? Vamos fazer ali ele num tamanho 38 toda a frente do nosso corpo. Então eu fiz a linha imaginária, a linha de busto, cintura, né? E como é um top, eu vou fazer só ele até a cintura, porque depois são alterações que eu vou fazendo e é só na parte de cima.
Então é aquele nosso molde de vestido, né? Mas ele serve para top, para blusa, para vestido, para saia, né? Então é uma receita básica que a gente cria, mas é ali de cima que a gente vai criando qualquer modelo depois, tá? Feito a frente, já comecei a fazer minhas costas ali em cima, porque as costas ele é mais alto no ombro, o degote é mais fechado, a cava também fica mais fechadinha. E daí assim a gente vai conseguir começar a alterar ele. O que eu tenho que começar a ver? Qual que é a altura do meu degote que eu quero? Eu vou afastar uns 5 centímetros do pescoço, vou botar essa alça de 1,5 ali, mas até indico para vocês botarem de 2,5 para ficar mais fácil no acabamento quando a gente fizer, tá? Dá pra fazer de 1,5 também, né? Mas pra ficar mais fácil de uns 2,5 vai ficar melhor ainda, tá? Pra vocês desvirarem. Eu até trouxe um top meu ali pra ter ideia, porque eu gostava do degote dele, gostava da altura dele também, né? E era bem parecido com o modelo que a gente queria. Até pra saber dos ajustes que dá, isso dá em média de 3 a 4 centímetros. A gente vai fazer um ajuste todo na lateral ali, porque é suplex, ele estica bastante, então ele tem que ficar firmezinho. Se eu não fizer esse ajuste, vai ficar aquele top bem mais largo, né, do que o meu tamanho mesmo. As costas, eu vou fazer a mesma coisa, afastando 5 centímetros do pescoço, 1,5 na parte do ombro, e o degote vai permanecer na mesma altura também. Como eu entrei 3 centímetros ali, automaticamente a minha cava sobe. A gente vai deixar ela assim, tá, gurias? Porque como ele cede o tecido, então a gente deixa ela mais alta mesmo para depois ela acabar cedendo, tá? O que eu fiz só é um recorte ali embaixo de uns 3 centímetros, que é um cos, criando um cos ali na parte de baixo, para ele dar a cinturar mais ali, né? Para ele segurar bem. Ou vocês deixam ele reto e botam um elástico dentro, tá? Porque tem que ter alguma coisa para ele ficar firmezinho, fazer aquela força ali do top para ele não ficar subindo, né? Então, tô pintando ali o que é frente, o que é costas, né? Que ele é bem parecido, frente e costas, só muda ali a altura do ombro, né? A cava praticamente a mesma também, deixamos bem fechadinho para não ficar parecendo aquele gordinho, né? Que a maioria não gosta também. O cos é separado, o cos ele vai diminuir 1,5 centímetro ali ligando na parte da blusa e mais 1 centímetro ainda na parte de baixo para ele ficar mais anatômico também. A gente vai começar a separar esses moldes dobrando o papel no meio e vai cortar só o risco de fora, ou seja, nossas costas, né? Vão cortar só o risco de fora ali, assim a gente ficou com frente e costas juntos ali, agora a gente vai separar. O nosso cos, a gente vai usar só um. E ali eu anoto onde que é a dobra, eu vou anotar o sentido, né? O que é costas, o que é frente. Então, o de baixo fica costas. E esse de cima agora eu vou transformar em frente, só cortando aquele ombro ali na cava que ficou um pouquinho mais degotadinho. Na parte do cos também, diminui ele um pouquinho ali, que tava daquele ajuste que tem que fazer o cos, né? E fico com um cos só, porque frente e costas do cos é a mesma coisa, tá? Então agora vamos ver onde que a gente aproveita mais o nosso tecido. Então ali na parte da orelha que tinha sobrado, a gente vai dobrar ela novamente. Já tava orelha com orelha, né? 2 tecidos juntos. E eu dobrei novamente ali para ficar 4 tecidos. Que assim eu vou tirar frente e costas juntos, né? Posso tirar frente e costas juntos. Porém, como o nosso top é duplo, eu tenho que tirar 2 frente e 2 costas. Ali do lado ele não encaixa na minha dobra, então eu vou aproveitar para tirar o meu cos, que eu acho que eu aproveito mais o tecido, tá? Então eu escolho um, tanto faz frente ou costas ali, e vou riscar toda a volta dele ali, cuidando para eu encontrar bem na dobrinha, né? E vou riscando toda a volta dele, é como se já tivesse margem de costura. Lembrando, esse molde não tinha margem de costura, mas a gente não vai acrescentar aqui margem de costura, para ainda a costura dar um pouquinho mais de ajuste nesse top. Porque, como ele é suplex, gurias, ele estica bastante, tá? E como estica bastante, senão fica sobrando, né? Aquele top vai ficar subindo. Então, é um modelo que tem que ficar justinho mesmo na gente, né? Tem que ficar apertadinho, até pra segurar bem o seio também, pra quem tem bastante seio, né? E pesa também. Então, cuidem ali quando vocês colocarem, para cuidar onde vocês vão botar a dobra, porque é bem parecida a lateral da dobra ali, né? Como ele é bem degotado e ele é a lateral estreitinha, né? Eu vou dobrar agora, o meu tecido tá na dobra ali, mas eu vou dobrar ele novamente para ele ficar em 4. E eu vou riscar toda a volta daquele meu cos. E na parte menor, eu vou dobrar ele, encaixando bem eles certinhos ali, porque o cos vai ficar já inteiro. Eu não vai ser como o da minha leg, que eu separei eles. Ele vai ficar inteiro, porque ele é todo pretinho ali embaixo. A gente não vai botar um viazinho, só se eu fosse
fazer um viezinho como eu fiz lá na minha leg. Então daí eu partiria ele no meio. Quem quer inventar ali, fazer um viezinho também embaixo, né? Mas esse ele era igual, então eu posso fazer ele duplo já para ele ficar inteirinho. Ali naquela parte até encaixaria as minhas costas, mas eu preferi colocar ele lá na parte da lateral lá, gurias, para me aproveitar mais o meu tecido. Como vai sobrar isso de tecido, eu achei melhor botar lá na parte de baixo, lá daquele outro top que a gente tinha feito na altura, porque assim me sobra um tecido comprido e assim eu acho que eu aproveito mais quando eu for fazer outra coisa, tá? Então poderia ser, a gente comprou aqui 1,5 m, poderia ser até um pouco menos para um tamanho 38. Poderia ser um 1,20 m, 1,20 m, já daria pra gente fazer esse tecido, porque ainda sobra um pouquinho ali, né? Então vamos cortar toda a volta ele duplo, toda a volta das minhas costas, tá? Quem quiser também, gurias, na parte da frente, um deles pode diminuir, fazer um buraquinho na lateral para botar bojo também, né? Então é tudo modelo, a gente vai inventando depois, tá, gurias? Essa é uma base para vocês começarem a ter ideia como que faz com esses viezinhos também, né? Ter de ideia para vocês o que fazerem também com esses suplex, tá? Agora a gente vai cortar os viezinhos, também vou fazer a mesma coisa, deixar ele parelhinho lá na mesa, vou emparelhar ele na mesa, vou deixar bem retinho lá. Eu vou apoiando a minha tesoura na mesa e vou cortando todo ele. Lembrando que o tecido sempre vai ficar parado, a gente que vai ficar girando na volta dele, né? A gente não fica girando ele pra lá e pra cá, senão ele muda de tamanho mesmo, né? Porque a gente fica mexendo. E vou marcar agora, são faixas de 4 centímetros que eu tenho que tirar, tá? Eu vou tirar uma bem comprida de 4 centímetros ali, que é todo o comprimento do tecido, que vai dar pra volta do meu pescoço, tá? Porque a volta do meu pescoço eu vou medir ela ali e deu uns 82 centímetros, mais ou menos. Deu um pouco mais, deu uns 86 centímetros. Então eu tenho que diminuir isso também. Ela não pode ser exato o tamanho do meu degote da minha cava. Eu também vou diminuir 3 centímetros, tá? Então se a metade ali deu 46, eu vou dobrar ele no meio e vou tirar 3 centímetros ainda, tá? Então ali ficou pela metade, deu o total daquele viés, uns 81 para o meu degote. E para as minhas cavas deu 40 centímetros de cada uma, tá? 2 de 40 e um de 81 para fazer toda a volta do degote, porque ele é bem degotado, né? Tanto na frente quanto nas costas. Então eu até cortei 3 tirinhas, mas não era necessário, só 2 já era suficiente pra gente fazer, tá? E eu cortei essas tirinhas de 4 centímetros, fiz elas mais finas do que na leg, porque na leg até para ficar mais aparente, né? E até no top, porque senão ia ficar as alças muito largas, né? Então eu fiz ela mais estreitinha de 4 centímetros, poderia fazer até de 3, 3,5, mas fica um pouquinho mais difícil de vocês colocarem no início, tá, gurias? Por isso eu já botei ela de 4. Mas quem já tem mais prática pode fazer ela mais fininha, que fica mais bonitinha ainda, né? Quem quer um detalhe só mais delicadinho, que não fique tão aparente, né? Eu gostei bastante, assim, até elas larguinhas, porque dá bastante destaque, assim, do preto e no branco, né? Achei que ficou bem bonito. Então, primeiro eu cortei as tiras bem compridas, para depois eu ir separando elas do tamanho que a gente precisa, tá? Até cortei 3 ali, mas somente 2 a gente vai usar. Porque eu calculei ali da cava, acabei pegando ela dobrada, né? E não precisava, porque eu já tinha feito a soma da cava tanto da frente quanto das costas, né? Então, cortado ali os nossos viezinhos, assim a gente já consegue ir para a máquina também. Então, eu tenho todos os viés que a gente vai usar. Os viés também eu vou fazer aquela divisão por 4 partes, tudo para encaixar depois mais fácil ali no meu corpo, né? Então, eu já posso ali na mesa mesmo, fazendo aqueles piquezinho pequenininho. Facilita muito a gente fazer esses piquezinhos, tá, gurias? Às vezes o pessoal não quer fazer, mas quando vê, tu vai costurar lá e fica um lado mais repuxado que o outro, então tem que fazer esses piquezinhos para não repuxar, pra gente não ter que refazer, né? Essa costura, ter que ficar desmanchando, arrumando de novo, né? Ali na parte do degote também eu já marco o meio dele dando o piquezinho, só nas cavas que eu ainda não vou conseguir marcar o meio, porque eu tenho que costurar primeiro ombros e laterais, tá? Já na parte de baixo do meu top também já posso marcar o meio, porque é onde vai se encaixar o meu cos. Inclusive no meu cos também eu já posso aproveitar ali e pegar ele para dar aquele piquezinho, para marcar o meio dele, tanto o cos, os dois, né?
tanto da frente quanto das costas. Na parte das minhas costas do top também vou fazer a mesma coisa, dando piquezinho no degote e na parte de baixo. Assim, com todas as pecinhas, a gente já consegue trocar ali as nossas linhas, né? Eu vou usar uma overlock 4 fios, mas poderia usar uma overlock 3 fios também. Com a overlock 4 fios, eu gosto mais, ainda mais que é um modelo, né, que fica bem ajustado. Então, quem vai fazer muita roupa fitness, moda praia, a gente indica super a máquina 4 fios, porque é uma que tem uma costura mais segurança, né, gurias? A 3 fios dá para fechar também uma roupa fitness, moda praia também, porém a 4 fios tem uma costura a mais, então é uma questão de um a mais que tu dá ali pro teu cliente, né? Que vocês têm uma costura mais de segurança ali. Se estoura uma linha, pode a outra segurar ali e não acabar abrindo a nossa peça, né? Então a gente trocou as linhas, amarrando ali as linhas e puxando, né, da cor. Eu vou botar o tecido direito com direito e fechar ele ali, vou fechando todos aqueles círculos, ó, gurias. Vou fechar aqueles círculos ali da perna, vou fechar o círculo do meu cos também, do degote, das cavas, né? Tudo eu vou botando direito com direito e vou fechando aqueles círculos ali, tá? Porque o direito desse tecido eu acho fácil de vocês enxergarem. Quando vocês esticam, vocês vão ver que ele vai ficar bem caneladinho e o outro lado ele vai ficar bem emboladinho. Então estica bem ele que vocês enxergam bem o que é o direito para encaixar direito com direito. Por isso a gente botou a linha branca primeiro, para fechar todos esses círculos ali para ficar mais fácil para vocês. Fizemos todos os círculos, só não fechamos aqueles dois que é da lateral da perna, né? Já dá para trocar a linha de novo para botar a preta pra gente fechar toda a peça na preta, tá? Então, pra não ficar aquela linha preta naquelas partezinhas brancas, a gente botou a linha branca primeiro. Pode ser fechado na reta também, tá? E ir pra over só pra fechar a nossa peça. Fechar a malha toda na reta. Dá? Até dá, mas dá mais trabalho para vocês. Vocês têm que ficar esticando bem o tecido, pode falhar o ponto, né? Então, sempre malha, o melhor é overlock, tá? E até por questão de acabamento, assim, para cliente. Eu falo, pra gente até quebra um galho, mas pra cliente tem que ser, né? Eu digo, muita gente não sabe o nome, mas eles falam, achei que fosse outra costurinha, né? Que é a overlock, que vai fazendo já todo esse acabamento. Então, a gente trocou a linha ali. Vamos começar pelos cos também, direito com direito. E vamos fechar a lateral do cos, tá? Que ali eu tenho dois cos, porque é o interno e o externo do cos também. Então, fechei as minhas laterais, já tá dividido por 4 ali, aquela minha cintura lá em cima daquele viés também tá dividido por 4, eu vou dobrar aquele viés ali e vou botar o direito do viés com o direito do meu tecido. E assim, eu vou costurando toda a volta daquele meu cos ali, juntando pique com pique, ó. Ali eu tô pegando 3 tecidos juntos, tá, gurias? Tem que cuidar pra ninguém escapar, né? A gente fala ninguém fugir. E por que daqueles piques? Pra essa tensão que a gente faz, essa forcinha quando a gente puxa o tecido ali, pra ele se encaixar, pra mim não puxar um lado mais do que o outro. Por isso essa divisão ali, aqueles piquezinhos ali também. Apesar de dessa parte agora eles estarem exatamente o mesmo tamanho, né? Então, fiz o meu viés ali, agora eu vou deixar o viés entre os dois cos. É como se eu botasse o direito do cos de fora com o direito do cos de dentro. E aquele viés ficou ali pra dentro, a gente fez um sanduíche dele. E vai unindo as 4 partes de novo, aqueles piquezinhos. Por que eu já não botei tudo junto? Porque daí iam ser 4 tecidos para mim pegar. 3 já é difícil, às vezes um acaba escapando, ó. Assim fica o viezinho lá para dentro. E daí vai ficar a costurinha toda embutida também, fica tudo limpinho. Então facilita a gente fechar os 3 primeiro e depois unir o outro cos, tá? Quem quiser pode passar a primeira na reta também para firmar e depois vir na over, que às vezes fica com medo já de dar uma comida ali no viés, né? Então passa na reta, dando aquela esticar bem o tecido na frente e atrás, né? Para ele segurar bem e depois vocês passam na over para firmar com o outro cos. Eu comecei costurando ali nas curvas do gancho, tá, gurias? Tanto na frente quanto nas costas, direito com direito. Mas que eu aconselho para quem tá iniciando, costurar primeiro a lateral. Mas eu vou costurar uma perna com o gancho da frente com o gancho das costas, uma perna com o gancho das costas com o gancho da frente.
Antes de costurar a lateral até, eu vou aplicar esse viés ali. Vou escolher aquele viésinho, dobrar ele no meio direito para fora, vou botar o direito com o direito lá do meu tecido e eu vou primeiro aplicar eles nas minhas pernas da frente. Então, apliquei os dois na minha perna da frente, daí que eu vou juntar a minha lateral das costas ali, antes de fechar até o gancho, porque daí vocês conseguem ir pespontar na reta primeiro, para depois voltar na overlock. Eu já fiz tudo junto, porque depois eu ia só na reta lá por último, e assim eu não precisava ficar trocando de máquina, né? Mas já tô acostumada a fazer com a peça inteira, porque a gente fazia muita reforma também, né? Mas fica mais difícil de manusear lá na máquina, por isso que eu falo para vocês, quem fizer com esse viésinho, primeira coisa, bota o viésinho lá na parte da frente, na perna. Depois que fez na parte da frente da perna, vai unir a perna da frente com a perna das costas, a outra perna da frente com a outra perna das costas, pela lateral. E daí sim vocês vão pespontar lá, tombando a costura pro lado das costas, vai pespontar na reta, e daí vocês vão costurar as curvas dos ganchos, tá? Eu já fiz tudo junto pra depois só fazer o pespontinho lá na reta, depois dele pronto, tá? Então, eu fiz as curvas do gancho, botei o viés e agora eu tô fechando a minha lateral ali. Também encaixando aqueles piquezinhos tudo para ele não retorcer, cuidar para não comer, aquele viésinho também, né? Para ele ficar todo parelhinho. E vocês viram também, botei os 3 tecidos para depois juntar outro, porque senão 4 tecidos fica mais difícil mesmo de vocês fazerem. Assim fica aquele viés ali, ó. Eu fiz um viés bem largo, por isso precisou pespontar também, gurias. Porque eu fiz um viés de 5 centímetros. Se eu fizesse um viés ali de 3 centímetros, 3 centímetros e meio, eu nem ia precisar virar ali para tombar, porque ele ia ficar só uma bordinha fininha, ele iria ficar tipo um vivo, né? Mas erguidinho ali, não tinha problema também. Mas como era para ficar mais aparente, daí eu fiz ela mais larga e tombei ela ali para as costas para fazer aquele pespontinho, tá? Até para ficar bem aparente. Posso prender também o viés nas costas e depois tombar ele para frente, para que eu quero que fique mais aparente para frente. É modelo, tá, gurias? A gente vai prender ele na lateral igual, tá? Fechei ali as minhas pernas dos lados e já vou fechar o meu entrepernas também. Então, fechando o meu entrepernas, ali eu já consigo enxergar toda a minha leg pronta, ó. Assim, eu consigo botar aquele viésinho na parte de baixo. Aquele viésinho na parte de baixo, eu também tenho que dividir ele ou em 2 ou em 4. Tá? Para mim fazer toda a circunferência dele ali. Então, fiz o piquezinho dele, vou cuidar para aquela emenda ficar para dentro na perna, junto com a emenda do entrepernas também, para a emenda ficar escondida. Vou deixar minha calça do avesso, o viés eu vou deixar do direito e vou colocar ele lá dentro da minha perna. Assim eu coloco sempre o viésinho para cima. É como cos, punho, gola, sempre a gente coloca eles para cima na máquina para ir fazendo eles se encaixarem, tá? Aquelas 4 partezinhas. Então vou esticando bem ele, piquezinho com piquezinho, tá? E assim eu vou indo toda a volta do meu viés ali, para segurar ele com a minha calça. Assim, gurias, eu prendendo ele toda a volta ali, eu posso pespontar também se eu quiser, tá? Ali naquela volta, na galoneira ou na reta, né? Mas lembrando sempre de esticar bastante, tá? Porque a gente pegava muita reforma desses detalhes de roupa fitness, né? Ou calça de montaria na reta, feito na reta, e acabava estourando. Por quê? Tem que esticar bastante, porque é uma coisa que é justa, que o pessoal veste bem justinha, né? Então, e até porque a leg, ela gruda na gente, então a gente força ela puxando e vai estourar a costura. Por isso, ou vocês esticam bem, dá pra fazer na reta doméstica também, só tem que esticar mais ainda, né? E às vezes acaba falhando ainda, quer dizer que vocês têm que esticar mais. Mas na industrial ela não falha, mas a gente estica igual para quando a pessoa vestir e puxar, não acabar estourando aquela costura, tá? Fiz no outro lado ali mesma coisa, botando o viésinho para dentro. Cuidei para aquelas minhas costuras do viés da lateral já tombar elas para as costas. E o cos eu vou fazer a mesma coisa, vou cuidar para a emenda ficar para trás. Vou encontrar a emenda ali. O meu cos também eu vou dividir ele em 4 partes, porque tá em 4 partes também a minha cintura, porque eu tenho as costuras do gancho da frente das costas e das laterais. Então, aquele meu cos, ele só tava dividido no meio. Eu tirei ele ali pra achar as laterais dele, pra ele ficar dividido em 4, pra ficar mais fácil de eu encaixar.
tudo que vai encaixar uma coisa na outra, eu divido fazendo aqueles piquezinhos ali. Igual lá na nossa amostrinha lá da nossa bermudinha que a gente fez botando o cos. Aquela logística ela vai repetindo, né, eu falo. Então vai botar o direito do cos com o direito da calça. A minha calça tá do lado avesso, né, porque eu vou botar o cos lá pra dentro da minha calça para ficar mais fácil de eu girar na máquina. Por isso eu tenho que botar o cos para cima na máquina, não deixo o cos para baixo. E assim eu vou encaixando aquela divisão por 4. Esticando agora ele, ó, ele faz aquela tensão ali do cos, ó, guris. Por que essa tensão? Para a gente não ter que precisar botar elástico lá dentro do cos também. Porque se o elástico, se o cos ele não fica menor que a nossa medida ali do nosso corpo, ele não tensiona, então ele tem que tensionar ali. Até vocês percebem que quando a gente tira ele fica mais onduladinho, dá para passar também ele ali para ele assentar mais com o ferro, né? Mas ele faz isso porque só mal dá uma pressionadinha, ó, ele já se estica. Porque é para fazer essa tensão para não precisar elástico ali também, que até fica ruim aquele elástico ali dentro, né? A gente prefere só a tensão do próprio tecido. Então agora a gente vai pro top. O top, tudo que for forrado, a gente fecha 2 peças. Então eu separei frente com costa e frente com costa de outro top também. E vou começar costurando as laterais e os ombros. Então eu vou fechar 2 tops para depois unir eles. É como uma peça forrada, um casaco forrado. Vou fazer um casaco do tecido de fora, um casaco do tecido do forro. Então fiz 2 tops ali, frente e frente e costas do outro também, fechando lateral e a parte do ombro, tudo no overlock dele ali. Botei o tecido direito com direito, né? Vocês percebem que eu não boto alfinete, né? Eu falo, a gente tem que usar todas as mãos ali, os dedinhos para ir encaixando. Conforme o tempo, vocês vão reduzindo essa quantidade de alfinete também, porque eu falo sempre alfinete é vício, quem é minha aluna já, desde o início a gente já não usa muito alfinete, é só quando é necessário mesmo. Vai cuidar agora para dividir aquele degote em 4 partes. A gente já tinha achado o meio deles, agora vai achar a lateral. A lateral não é a costura do ombro, porque a frente é mais baixa que as costas, então por isso dá essa diferença. Vou pegar aquele meu viés, o menor ali, que era do meu degote. Também vou deixar, ele estava dividido em 4 partes, então eu vou deixar esse viés pelo lado direito e vou encostar ele lá no direito também da minha peça, cuidando para aquela emenda ficar para as costas ou ficar no ombro também, quem preferir. Eu quis deixar lá para as costas até para ficar uma costura ali atrás para a gente saber o que é frente e o que é costas, né, do nosso top. Porque como ele vai ficar todo limpinho também e igual ali a parte do degote, né, gurias, a gente não fez mais fechado ele. Então facilita na hora de enxergar também. E também vou fazendo essa divisão por 4, ó, gurias, e esticando um piquezinho ao outro. Essa tensão do viés que a gente fez, aqueles menos 3 centímetros dele dobrado, lembra que a gente diminuiu ele para ribana, para esses viés, quando a gente vai botar assim, que é tecido que estica muito, ó, ele tem que dar essa tensão no tecido ali, ele tem que estar menor esse viés, porque senão ele vai ficar ondulado. Se ficou ondulado, quer dizer que vocês não reduziram o suficiente do viés de vocês. Então, para ribana, que estica muito, para suplex também, que estica muito, é no mínimo uns 3 centímetros dele. Então, se eu calculei a circunferência toda, 86 centímetros, é 6 centímetros, porque a gente faz sempre metade, né, o cálculo. Então, seria 3 centímetros dobrado, 6 centímetros se fosse o comprimento inteiro, tá? Então, ali na parte das cavas, eu também vou colocar ela, só que eu tinha feito 2 para as cavas, né, que eu tinha bloqueado ali. Então, eu dividi ele no meio agora, esse outro viés, tinha calculado 2 viés, né? Então, vou dividir no meio um daqueles viés e vou fechar ele ali na lateral. Eu fui lá na reta só e fechei na lateral para não precisar trocar toda a linha do overlock. Dá para fechar na reta também, só lembrem de esticar bem para ele não falhar o ponto. Dividi por 4 ali aquele meu viés e vou colocar ele na minha cava. Cuidando também a cava para dar aqueles piquezinhos, para fazer a divisão por 4. O meu top tá do avesso, o meu viés tá do direito e eu botei aquele viés bem na costurinha lá na emenda lá embaixo e vou encaixando toda a volta dele também, essa divisão por 4. Cuidando que eu tô pegando 3 tecidos juntos. Normalmente aquele do meio, ele quer fugir, tá, gurias?
cuidem para ir devagarzinho, para vocês ir fazendo toda a voltinha. Com a prática, vocês já vão direto no overlock, é que nem assim eu tô fazendo, direto na over. Mas quem tiver com medo de botar esse viés, pode botar lá na reta também, tá? Pode passar essa costurinha bem fininha, até para ela não ficar aparecendo, para depois a gente passar a over fechando com o acabamento do outro top, tá? Então a gente vai fazer do outro lado também, na minha cava. Eu tô colocando esses viés tudo num top só. E depois o outro vai vir para fazer o acabamento, tá? Então, tô dividindo esse top no meio, ali a minha cava, porque o meio não é o ombro. Depois achando as laterais também. Tudo pra divisão por 4 aquela, para não repuxar um lado mais que o outro. Vocês viram que vai repetindo às vezes as coisas que a gente vai fazendo, né, por isso. É treino mesmo, né? E por isso também da gente começar aquelas pecinhas miniatura, que isso aqui a gente fez lá na nossa bermudinha, o encaixe de cos. É a mesma coisa que a gente segurou 3 tecidos juntos, né? Eu posso fazer uma costurinha também só no viés e depois botar ele no nosso tecido, também pode ir reduzindo a quantidade, tá? Então eu deixei a minha peça ali no direito, ela tá prontinha, e vou botar o forro ali pra dentro, também o direito ali pra fora. Então eu botei avesso com avesso o tecido, né? Pra mim enxergar como ele ficaria. Mas quando eu for pegar, eu vou pegar ele lá por dentro, eu botei o tecido direito com direito, ó. Peguei o tecido direito com direito e fiz um sanduíche daquele viés, igual a gente fez lá no meu cos antes. Então, botei o tecido direito com direito, o viés ficou lá no meio e aquela divisão por 4 do degote foi encaixar na outra divisão por 4 no degote também. E assim eu vou fazendo toda a volta, tá, dele. Feito isso ali, toda a divisão por 4, gurias, encaixando toda a volta do meu degote, ó. Tanto faz agora qual que vai ficar por cima, né? De preferência o lado que a gente pregou o viés, porque daí fica mais fácil de vocês enxergarem a costura que vocês já fizeram, né? E vão fazendo assim toda a volta dele, toda a circunferência, as 4 partes. Ele é bem degotado, então ele ficou uma volta bem grande ali, né, da circunferência do degote. Feito isso, ele fica todo limpinho, quando a gente desvira ele fica limpinho dentro e fora, tipo, usar um top reversível, né? E poderia fazer ele reversível também, tá, gurias, aqui. Então, fiz ele ali, agora eu vou pegar pelas minhas cavas também, botei direito com direito da minha cava, fiz um sanduíche daquele viés ali. Ele vai ficar todo embolado, a gente fala, né? Parece que vai dar errado, mas daí sim, quando a gente desvira, dá certo. Se vocês colocam ali a cava que vocês enxergam toda a curvinha certinha, pode ter certeza que quando vocês desvirar não vai dar certo. Eu falo, parece que vai dar tudo errado, daí dá certo quando a gente desvira, né? Ele tem que ficar todo embolado mesmo. Ficou todo emboladinho ele ali, direito do tecido com direito do outro tecido também, que o viés ficou ali no meio. Eu dou preferência em começar lá pelo ombro, tá? E venho vindo, segurei ele na cava e venho vindo puxando ele toda a volta até ele sair lá no outro ombro também. E assim eu vou encaixando ele. Isso, gurias, é aos pouquinhos mesmo. A gente faz uma partezinha, para, dá um puxãozinho, faz outra partezinha, para. É igual biquíni, para fazer o acabamento de um biquíni, para ele ficar todo embutido, ficar bem limpinho. É isso aí também, tá? A gente vai puxando ele fica todo emboladinho ali dentro. Então, é aos pouquinhos mesmo. Porém, essa nossa alça, ela tá bem fininha. Como ela tá bem fininha, fica mais difícil da gente desvirar. Conforme a gente vai fazendo, a gente vai puxando, desvirando ele, né? Aos pouquinhos vai puxando para chegar mais perto. Na overlock fica mais difícil da gente conseguir essa finalização. Então a gente pode ir na reta, depois fechar mais ele, tá? Posso tentando aos pouquinhos, também faço mais um pouquinho, puxo ele, né, pra ir ajeitando. Mas eu posso passar na reta lá também. Ou fazer a mão, tá, gurias? Eu posso tentar chegar na reta mais pertinho. Por isso eu falei lá na modelagem, eu botei 1,5. Mas quem quiser botar uns 2,5 vai facilitar nessa parte aí agora, tá? Poderia ter feito o acabamento de outra forma, porém eu acho que esse acabamento fica mais bonito e mais fácil para vocês fazerem do que aqueles com aparelho de viés. Aqueles com aparelho de viés fica bem mais difícil da gente colocar, a gente demora mais para acertar, né? Então, eu tô mostrando uma forma fácil para vocês fazerem, para iniciantes também, porque é uma coisa assim que eu falo sempre para minhas alunas, né? Não adianta a gente querer fazer assim, eu quero um viés, mas tem que ser aquele daquele formato. Existem várias formas de botar viés, né? Se a gente for fazer aquele, vai ficar mais difícil para vocês, porque até vocês tem que ter o aparelho,
tem que acertar ele ali para ele não entortar, né? Então fica mais difícil. Vocês fazendo uma vez lá que outra, tem que pegar muita prática nesses viés, né? Então vai demorar muito ali para vocês fazerem essa peça e até o valor final para o cliente, né? Vai ficar mais caro, porque vocês demoram mais ali para fazer a hora de vocês, né? Dessa forma, vai ter o viés também, o detalhe, porém um acabamento diferente, né? E mais rápido e mais fácil de vocês fazerem também, até vocês acertarem aquele viazinho, né, gurias? Tudo é formas de acabamento, né, que eu sempre falo para vocês. Então, vou fazer no outro lado também, botei o direito com o direito e comecei do ombro, fui passando lá pela parte de baixo na cava e vim até o outro ombro. Só que vai ficar um buraquinho, porque ali ficou estreitinho pra gente passar, não tem problema. Depois a gente fecha a mão ali, eu passo na reta também, tá? Vamos pegar aquele cos da nossa blusinha e fechar as laterais dele. Como ele tem aquele Vzinho, porque ele é anatômico, a gente estica ele para ficar reto. Porque depois a gente vai encaixar aquele cos ali na parte de baixo. Antes disso, a gente vai fechar aqueles buraquinhos que ficaram lá no meu ombro, tá? Então, eu tô fechando ele na reta, porque a reta a gente consegue chegar a sapata mais perto, porque a sapata da uva é mais larga, até poderia botar até uma sapata de zíper ali para ficar mais fininha, né? E assim a gente consegue chegar mais pertinho dele ali. Então, mesma coisa, vamos pegar ele por dentro para desvirar ele, né? Puxando ele ali para fora, pra gente fazer aquela costurinha ali mais pertinho. Mesmo assim, como eu tinha botado 1,5, tá, gurias? Ele ficou muito fininho, ele fica difícil de chegar até o final do nosso ombro. Então, eu vou fechar ele à mão, tá? Mas se vocês fizerem um pouquinho mais largo, já dá pra fazer todo na reta, não precisa fechar a mão. É formas de acabamento também, tá? Então, vou fazer esse acabamento nos dois ombros, né, que tinha ficado só na parte de cima mesmo, que é fina, que fica mais difícil. O restante todo dele é bem simples de fazer, tá, esse acabamento. E fica todo bonitinho, né, porque eu poderia fazer um top de outra cor do lado de dentro também e fazer ele reversível, tá? É só forma da gente fazer o acabamento mesmo, porque agora na parte de baixo ali a gente vai aplicar aquele nosso cos. E aquele nosso cos, quando a gente vai aplicar ele sujinho, né? A gente fala com aquela costura ali por fora. Mas eu poderia fazer ele também costurar num top, depois o outro costurar no outro top. Deixar um buraquinho na lateral e depois fechar a mão também, para ele ficar reversível. Então, tudo vai depender como que vocês querem o modelo de vocês, tá? Aqui eu tô dando uma opção para vocês de acabamento e de modelo também. Então, eu fiz o acabamento ali, ó, que ele não chega até lá em cima, e depois eu vou fazer ele à mão. Então, agora eu vou aplicar aquele meu cos. O meu cos, ele tá dividido em 4 partes e o meu corpo também. Então, eu vou cuidar para aquelas costuras ficarem nas laterais, para ele dar aquele ajuste na lateral ali, né? Que ele é um pouquinho menor, o cos, do que o meu top. Vou botar ele pra dentro do top ali, direito do cos, ele dobrado com o direito da minha peça. Agora sim, eu tô pegando 4 tecidos juntos, tá, gurias? Porque eu tô pegando os 2 tecidos do top, porque ele é duplo, e os 2 tecidos do meu cos, porque ele é duplo também. E vou puxando ele pra encaixar as 4 partes. Ele tem que fazer essa tensão ali, o nosso cos, ele tem que ser um pouco menor mesmo que a parte do top, para ele tensionar, para não ficar aquele top que fica subindo também, né? Porque o top ele é para firmar mesmo, gente, né? Para ele não acabar subindo. Então, vou dividir ali aquelas 4 partes e vou fazendo toda a volta dele. Que assim a gente já consegue finalizar o nosso top, só depois fazer aquela costurinha à mão ali no buraquinho mesmo, né? Poderia fazer ele separado também, poderia ter feito uma costurinha bem na beiradinha do cos, ficar só 2 no top, só 2, ou dos 2 tecidos virar um só, para depois unir eles na overlock, né? Então, é formas de vocês fazerem, conforme vocês forem pegando a prática, tá? Que eu tinha falado pra vocês que a lateral da nossa calça lá, eu tinha feito a faixinha bem larguinha. Então, eu alfinetei toda ela ali, os alfinetes de ladinho, alfinetei toda ela, tombando a costura pras costas, e agora eu tô passando a costura bem na beiradinha dele pra ele não ficar erguendo, né? Porque como eu fiz um viés largo, pra ele ficar bem aparente, então eu tenho que fazer esse pesponto. Quem fizer o viésinho fininho não vai precisar nem fazer. Se não quiser, não precisa nem fazer, porque ele não vai ficar erguendo daí tanto. Quando eu passar essa costura, tá, gurias? Por isso de vocês fazerem antes de fechar a peça, ó, porque fica mais difícil de vocês botarem na máquina.
Claro, quem tem prática ali também, que já faz reforma, porque reforma a gente tá acostumada a fazer com a peça inteira, né? Que é o mais difícil ali de começar a fazer com a peça inteira, porque fica mais difícil da gente colocar ela toda na máquina, né? Mas a gente vai passando essa costurinha bem na beiradinha e vai passar do início ao fim ali. Lembrando sempre de vocês esticarem bem esse tecido na frente e atrás. Por mais que seja na industrial, ela não é que ela vai falhar o ponto, é que ela não vai se estourar. Porque a leg, conforme a gente vai colocando, ela se gruda na gente, né? Ali, pra fazer a outra perna, eu tô virando ele do avesso e vou começar lá de baixo agora. Uma eu comecei de cima pra baixo e outra eu tô vindo de baixo pra cima. Mas também bem na beiradinha, tá? Tombando ela pras costas e vou esticar bem ele, tá? Mas por que eu tô esticando bem o tecido na frente e atrás também? Para ele não se estourar. Quando a gente bota ela, que ela se gruda, que a gente fica puxando ela acaba se estourando, né? Então a gente já vai puxando ela para quando a pessoa puxar a linha ficar flexível conforme o tecido também, tá? E não acabar se estourando tão fácil. Claro que se der um puxão ele vai estourar, né, gurias? Mas é porque já ajuda a não estourar tanto aquela costura. Assim a gente já finaliza a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live, gurias. Espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar um videozinho aqui mostrando também como que ficou esse conjunto para vocês verem. E vou deixar aqui do lado também o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos, né, ali pelo site. É só apontar a câmera aqui para esse QR Code, ou deixei o link aqui embaixo também na descrição, tá? Para encaminhar vocês diretos para o site para adquirir esses e outros tecidos. Vou deixar aqui também o meu QR Code da minha comunidade da costura e o link também tá aqui embaixo na descrição, que para vocês acessar também a nossa comunidade da costura, que lá explica detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, né, gurias? Aqui que eu sempre falo para vocês é como uma aula avançada, é dando de ideia para vocês o que vocês podem fazer com o tecido, relembrando, né, essa peça, o que eu faço primeiro? Boto o bolso, faço o viés, né, tudo os detalhezinhos, conforme o que a gente faz, que no início dá muito, a gente acaba se perdendo ali como que faz a montagem daquela peça, né? Então, para quem já tem o beabá da costura, da modelagem, né, aqui essas aulas. Então, lá na comunidade tem o beabá para quem está iniciando ainda, tanto na escolha da máquina de vocês, para botar um zíper, fazer bolso, né, que são essas pecinhas miniatura que a gente faz aqui do lado. Tem tudo essas pecinhas lá dentro também para a gente criar, que é um treino que a gente faz para depois passar para as peças em tamanhos reais. Que eu falo, a gente vai aumentando de nível aos pouquinhos, né? A gente sabe que vocês chegam e já querem fazer direto a peça, então a gente faz essas miniaturas primeiro para criar prática primeiro, porque depois a gente pega um tecido que desfia, que escorrega, né? Então, que desliza, então vai aumentando o nível aos pouquinhos, por isso a gente começa num algodão cru, num tricoline, pegando a logística ali de como faz a montagem da peça, bota um zíper, faz um bolso, né? Um cos com elástico, então tudo isso são detalhezinhos que a gente vai precisar depois na peça em tamanho real. Aqui é dando de ideia, então, para vocês o que vocês podem fazer com suplex, mostrando uma forma de acabamento também e dando já o passo a passo de como vocês fazem a montagem dessa peça. Mas lá é para quem quer criar do zero ali, né, aprendendo do zero, para ter essa prática, tanto a gente pegar essa prática tanto na máquina reta quanto na máquina overlock também, na galoneira, né? Então tudo isso tem o passo a passo lá dentro, como a escolha da máquina, como colocar a linha na máquina, né? Tudo isso a gente aprende lá dentro, tá? Lá dentro da nossa comunidade também tem a parte de moldes, que a gente aprende a tirar as medidas do corpo da pessoa e criar aquela base ali no papel, assim como aqui a gente criou a base. Então, que é a partir daquela base que a gente cria qualquer modelo. Então, de uma base de corpo que tu pode utilizar para fazer um body, para fazer um top, para fazer um vestido, uma blusa, né? Então, tem a base de manga, de corpo, de calça. Então, tudo isso são as 3 bases que a gente aprende, que é a nossa receita de bolo que a gente fala, que é a partir dali que vocês vão criar qualquer modelo. Então, a gente precisa daquele pão de ló primeiro, né? Para depois vir as coberturas ali daquele bolo, que são as alterações. Se eu quero gola, se eu quero bolso, cos, isso são a cobertura do bolso, alterações. Primeiro, a gente precisa criar o nosso corpo ali no papel, para depois escolher o modelo que a gente quer, o tecido que a gente vai usar. Se ele precisa ficar justo ou não, isso tudo são alterações que a gente faz. Então, tudo tem lá dentro também, tá, gurias? Então, tem lá dentro, na nossa comunidade,
tudo passo a passo para vocês, quem quer criar do zero, quanto para quem quer pegar algo pronto. Então tem um vestido lá, daí eu já tenho o molde disponível para vocês baixarem do PP ao GG e o passo a passo de como vocês fazem essa montagem dessa peça também. Porque daí a gente tem o molde, mas como é que eu faço? O que eu faço primeiro? Primeiro eu fecho o ombro, primeiro eu boto o bolso, né? Então tem lá dentro também para ajudar vocês, tá? Então, na próxima aula, trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!